precisamos usar a inteligência que nós temos, não devemos ignorar as advertências deixadas na Bíblia Sagrada para não cometermos as mesmas práticas pecaminosas que levaram os israelitas ao cativeiro. Esse é o estudo de número 976, aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos nela, nós percebemos em alguns versículos verdades muito importantes, advertências para nós, para a nossa vida espiritual. Vamos ao nosso tema. Um versículo e muitas advertências. O nosso texto base está no livro de Miqueias, capítulo 2, verso 10, que diz: levantai-vos e ide-vos, pois este não é lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição enorme. Tem outra versão que diz assim: erguei-vos e ide, pois aqui não é lugar de repouso, está contaminado por causa da impureza e da impiedade que traz grande destruição, sem que haja remédio. Esta é uma fala do profeta Miqueias. Ele profetizou durante o reinado de Jotão, de Acás, de Ezequias. Todos esses três eram reis de Judá. Samaria era a capital do reino do norte, que é chamado de Israel, e Deus estava avisando sobre o juízo dele contra o povo israelita, porque estava muito próximo de acontecer e eles tinham se afastado totalmente do Senhor. E o profeta Miqueias, ele fez jus ao seu nome. O nome Miqueias significa quem é como o Senhor, e ele mesmo diz em Miqueias capítulo 7, verso 18: quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, que perdoas todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre, pelo contrário, olha que tremendo, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. Realmente Miqueias tinha razão, não há ninguém comparável ao nosso Deus. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, o nosso Deus, ele é justo, ele é fiel, ele é misericordioso e é ele o único que pode perdoar os pecados. E Deus tem prazer eterno em demonstrar o seu amor para conosco. Ainda Miqueias, ele denunciava a corrupção, a injustiça social e a idolatria. Ele mesmo, diante desse cenário, diante da geração que ele convivia, ele não se contaminou. Miqueias capítulo 7, verso 7: contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança em Yahvé, o Senhor. Manterei minha esperança em Deus, o meu Salvador. O meu Deus ouvirá a minha oração. Miqueias se manteve firme, ele confiou, ele buscou, ele serviu ao Senhor. E não se esqueça, mesmo convivendo com pessoas corruptas, com pessoas que deliberadamente rejeitavam a Deus, Miqueias, ele não se esqueceu de Deus. Ele sabia, ele confiava e ele cria no Deus justo e misericordioso. E ele também profetizou sobre esperança, sobre o consolo vindo através do arrependimento, pois haveria assim
restauração. Quando nos arrependemos, Deus nos restaura, porque Ele perdoa os nossos pecados. Miqueias capítulo 4, verso 7, farei dos que tropeçam um remanescente fiel, e dos dispersos uma nação forte, e Yahvé reinará sobre todos eles no monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. Deus preserva aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que mesmo convivendo com o povo idólatra, com o povo que vive na corrupção, com o hipócrita, com o imoral, estes fiéis que não se contaminam com essas práticas, continuando firmemente olhando para o Senhor. O que a Bíblia nos ensina? Que o Senhor preserva eles, que o Senhor está com eles, que o Senhor justifica eles. E Miqueias profetizou também sobre o nascimento do nosso Mestre Jesus. Louvado seja Deus! Miqueias capítulo 5, verso 2. No entanto, tu, Belém Efrata, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Miqueias, ele era considerado um profeta messiânico e realmente essa profecia se cumpriu. Inclusive, essa profecia está também relatada lá em Mateus, no capítulo 2, verso 6. No capítulo 2, o profeta Miqueias, ele advertiu àqueles que têm poder para fazerem o mal. E sabemos que tem pessoas que podem fazer o bem e também o mal, e elas optam, elas decidem, elas escolhem fazerem o mal, pensando somente em si mesmo, em seus próprios benefícios. Miqueias capítulo 2, verso 1 diz: ai daqueles que tramam maldades, que mesmo repousando em suas camas, planejam crueldades, e logo que o dia amanhece, eles executam seus planos malignos, pois têm poder para isso. Quantos estão no poder e não pensam nos pobres, nos desfavorecidos? Não pensam em ajudar aqueles que não têm como conseguir ajuda, como mudar uma situação, e estes que estão no poder têm como ajudar, mas eles se recusam. Certa vez a Bíblia nos ensina que Labão, o sogro de Jacó, sabendo que Jacó fugia dele, o perseguiu e não estava só, estava com muitos o acompanhando. Gênesis capítulo 31, verso 23 e verso 29. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Olha o que ele disse: poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas olha o que aconteceu. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem e nem mal. Deus, ele impediu que Labão fizesse o mal a Jacó, porque Deus cuida dos seus e Deus, ele cuida de nós também. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E tem uma lição maravilhosa para nós, é que o Senhor, ele cuida de nós, sabe por quê? Porque somos seu povo, porque somos ovelha do seu pasto, porque ele tem prazer em nos fazer bem. O profeta Miqueias nos mostra que esses homens agiam por inveja, eles eram sem escrúpulos, eram violentos, eram pessoas que agiam com impiedade. Mas tenha certeza de uma coisa: nada fica escondido diante do Senhor, porque o Senhor é justo e ele tem um tempo determinado para trazer juízo, para fazer acerto de contas. Vamos ver Miqueias capítulo 2, verso 7. Ó vós que sois chamados casa de Jacó,
Porventura, encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Olha que tremendo, eu amo esse final do versículo. E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que andam retamente? Deus, ele é fiel. Deus, ele é justo e ele faz bem aos que o temem, aos que andam retamente, aos que o amam. E olha, no versículo 10, que é o nosso texto base, Miqueias está profetizando para esses homens. Miqueias disse a eles: levantai-vos e ide. Sabem por quê? Porque eles pensavam que não aconteceria nada com eles, eles ignoravam as advertências do Senhor, mas o Senhor disse a eles para que não se acomodassem, pois eles seriam levados para o cativeiro e tudo que eles estavam ajuntando ficaria para trás. E essa profecia se cumpriu. Nós gostamos de meditar nesse versículo, trazendo lições de que aqui na terra não é o lugar do nosso descanso. Não podemos nos acomodar e nem nos amoldar às coisas daqui desta terra, porque são todas passageiras. Isso é verdade, podemos pensar assim também. E nós vamos ver nessa linha de pensamento 5 lições que podemos aprender. A primeira é: devemos continuar sempre atentos ao que está escrito na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a palavra do nosso Senhor e aqui na terra nós estamos somente de passagem. Hebreus capítulo 13, verso 14 diz: pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Muitas pessoas, quando aceitam a Cristo Jesus como seu Salvador, se esquecem desta verdade e se acomodam às coisas terrenas, ficam buscando a juntar tesouros para si. Mas nós temos uma promessa de novos céus e de nova terra. Segundo Pedro capítulo 3, verso 13 diz: todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Lembra que na época do profeta Miqueias a injustiça social era muito grande, e hoje é diferente? Nós sabemos que não, mas devemos estar confiados na promessa de Deus, esperando novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Quando nós falamos confiados em sua promessa, nós estamos falando que devemos estar confiantes em sua promessa. Nós devemos ter esperança, expectativas e desejo que logo aconteça. Esperamos as promessas de Deus sobre o novo céu, sobre a nova terra estar sendo cumprida em nossas vidas. A segunda lição que podemos aprender, que a nossa cidadania não é daqui. Como o apóstolo Paulo ensinou, a nossa cidadania é dos céus. Filipenses capítulo 3, o verso 20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde nós aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei no que você tem colocado a tua expectativa, mas a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra que a nossa cidadania é dos céus e nós esperamos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Cidadania é um conceito que se refere à condição, olha que tremendo, condição de pertencimento de uma pessoa à comunidade de um país. Então, o que nós podemos concluir? Que nós somos cidadãos, nós somos pertencentes ao céu. Não podemos nos acomodar com as coisas da terra, porque aqui é tudo passageiro. A terceira lição: nós devemos agir diferentemente daqueles israelitas, porque eles buscavam somente coisas terrenas, mesmo que para isso eles agissem
com injustiça e com deslealdade, com o objetivo de satisfação própria e desejos carnais. Romanos capítulo 13, verso 14 diz: ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos carnais. Idealizando significa não fiquem imaginando, não fiquem fantasiando como vocês vão satisfazer a vontade da carne. E revestir significa cobrir, significa envolver, significa recobrir, vestir de novo. Nós devemos nos vestir, sabe do que? Do Senhor. E nós devemos aprender a viver pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 16. Portanto, vos afirmo, olha a afirmação de Paulo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfarei as vontades da carne, porque quem anda segundo a carne não consegue agradar a Deus, porque os desejos e as prioridades dessas pessoas não serão os desejos e as prioridades de Deus. Isso nós sabemos que é fato. Existe uma guerra espiritual dentro de nós, a carne contra o espírito, e quem nós alimentamos é que vence. Se você alimentar o teu espírito através da oração, através da leitura da palavra e meditação da palavra, quando você jejuar, você pode ter certeza, o Espírito vai vencer. Isso é uma realidade e precisamos nos atentar a isso. A quarta lição, nós devemos buscar em primeiro lugar sempre o reino de Deus, a vontade de Deus. Nós devemos buscar a presença de Deus, porque é o nosso Senhor, é nele que nós teremos um coração transformado, um coração renovado, um coração restaurado e conseguiremos fazer a vontade de Deus e o agradarmos. Colossenses capítulo 3, verso 12 diz: assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Lembra que eu falei do nosso versículo base? Aquele povo, principalmente as autoridades de Israel, eles não tinham um coração pleno de compaixão, eles viviam para si e eles desprezavam aqueles que precisavam de ajuda. Era uma época de muita desigualdade social, era uma época de muito sofrimento para os pobres e nós vemos que hoje não é diferente. A quinta lição, nós não devemos nos esquecer que nós somos passageiros aqui na terra, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros. 1 Pedro capítulo 2, verso 11 diz: amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Nós não podemos nos esquecer que vivemos essa luta espiritual. A nossa carne não quer renunciar seus desejos, mas quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais nos achegamos ao Senhor, quanto mais aprendemos a palavra do Senhor, mais e mais seremos semelhantes a Ele e conseguiremos agir para o agradar. Eu vou concluir. Muitos usam o versículo de Miqueias 2:10 para nos alertar a não criarmos raízes aqui no mundo, não nos amoldarmos com este mundo, e também para nos animar, nos ajudar a perseverarmos, para nos trazer à memória que aqui na terra não é o nosso lugar de descanso espiritual, não. Realmente nós podemos perceber que são verdades que nos incentivam. Nos incentiva a quê? Nos incentiva a prosseguirmos, nos incentiva a não voltarmos atrás, nos incentiva a batalharmos na vida cristã, mas nós não podemos nos esquecer que o verdadeiro motivo de Miqueias capítulo 2, verso 10 foi para alertar
aquele povo quanto ao juízo de Deus que estava muito próximo, para que eles, ao invés de estarem vivendo para si, desprezando a necessidade dos outros, voltados somente para se satisfazerem, pudessem se arrepender. Eles não se arrependeram e o juízo de Deus foi executado, foi cumprido naquela geração. Eles foram levados ao cativeiro, porque eles desprezaram, eles ignoraram, eles rejeitaram as advertências do Senhor. Então que possamos usar a nossa inteligência e aprendermos através dos exemplos dos israelitas e da palavra do Senhor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça aqui os seus comentários, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se por acaso você ainda não estiver inscrito no nosso canal, Jaboque Vamos Orar, eu te faço novamente esse convite para que você se inscreva e que o Senhor Jesus continue te abençoando abundantemente e te abençoando mais e mais. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.